Você para de jogar em 90. Uhum. 90. Como é que foi esse... Porque parar cedo, porque aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Pois é, ali. É, preparativos para esse Mundial, eu tive uma coisa que a neurologia chama de nistagmo. Eu estava no meio do treino e de repente a bola veio e eu fui dar o toque e a bola entrou, né? Achei que a bola já estava aqui na frente, a bola tinha passado, depois fui dar uma manchete, também a bola passou, eu falei, opa, para tudo. Nunca tive problema de vista, né? O que que aconteceu? Os médicos me levaram a fazer um monte de exame e não chegou a nada conclusivo e acabou tendo uma remissão espontânea, tanto que eu acabei conseguindo jogar esse Mundial. Mas a verdade é que eu perdi um pouco de visão periférica, um pouco de visão, eh, perdi um pouco de profundidade na visão, né? E para jogar nesse nível, você levantador, você sabe disso, inviabilizou. Mas aqui, né, tem um ponto, né, Ali, que é um ponto bem interessante. O quanto, nesse caminho de 85 até 90, com todos os desafios da época, né, para mim, de estar chegando na seleção brasileira, onde o voleibol ele estava surgindo, né? Depois de 82, o voleibol virou um grande boom. Foi o basquete passou a ser o terceiro, o basquete era segundo. Então a geração de prata ela foi muito revolucionária em muita coisa. Então até 85 eu jogava o mundial juvenil. Até o juvenil, a gente tinha muito uma ideia de vôlei mais romantizada, a gente não tinha muito a ideia do que era uma profissão, né? E quantas possíveis distrações não tinha ali num time adulto. Então eu cheguei numa seleção onde já tinham muitos craques, muitas pessoas já sentadas, né, na janela, como a gente diz, né? Então como é que era aquilo de chegar e poder encontrar o meu lugar ao sol? Então esse é o ponto. O quanto de estresse eu acabei carregando por um voleibol que para mim era uma grande diversão. Então, eu vi num dos seus programas, você está falando muito sobre isso, né? Como é difícil essa transição, né, de juvenil para adulto, esse funil, onde você chega lá e tem que realmente provar o seu valor, né, no meio de tantos craques que já estão lá há muito mais tempo que você. E é realmente muito difícil, até sim, porque hoje eu fui fazer uma cobertura sobre a pré-temporada da arbitragem para apitar o Campeonato Paulista de Futebol. Uhum, E tava indo com o Sálvio Espínola, que é uhum, comentarista de arbitragem. E ele falou assim: pô, tem uma hora, né, que o árbitro tem que decidir se ele vai seguir a carreira no futebol ou vai seguir a carreira que ele escolheu, porque, exato. né, você não tem uma segurança, né? Uhum, Só que daí do juvenil para adulto é meio que você decidiu, né? Não, não, eu quero jogar vôlei, né? Porque você já tá com 20, 21 anos, eu quero jogar vôlei. E daí você se frustra se você não consegue chegar no adulto, né? E jogar mesmo. Daí você vai ficar tentando, tentando, e você vai perder uns 3, 4 anos para olhar para trás e falar assim: ah, vou ter que correr atrás do que eu fiz. Claro, a gente tá falando numa idade de 20, 24, 25 anos, que dá uhum. tempo de se fazer alguma Eu acho que coisa. dá. Mas, de certa forma, afeta para aquele momento, né? Você tem que garimpar, né? Então, assim, o que eu estou falando especificamente é o quanto você tem distrações para não fazer o que você sempre fez para ter chegado até ali. Eu quero dizer o seguinte, eu era união de treino, adorava treinar. Então, para mim, o voleibol, eu chegava, né, 2 horas, desde que era pequenininho, né, chegava 2 horas, treinava no mirim, aí treinava no infantil, pegava a bola no infanto, então não tinha, né, rede social, né, a gente jogava bola nele, a gente gostava de estar com a mão na bola. Quando eu cheguei no adulto, tinham outras questões, né? Era poder, era grana, era confederação, era imprensa, né? Então, tinham outras questões que você começa a falar, ué, eu tenho que lidar com isso tudo. E naquela época não tinha ninguém para falar para mim, nem para ninguém, né? Cara, concentra no teu. Treina, malha, come, se hidrata e dorme. Que é o que tem que fazer, né? E o resultado é consequência, né? O Bernardinho fala muito disso, né? O processo é o que vale, né? Não se o O resultado vai fim, ser né? X ou Y, viva o processo, curta o processo, e o resto é uma mera consequência, né? Então, nesse tempo de 85 para 90,
houve o tal do nistagmo lá, nesse pré-mundial, mas nesse processo todo, eu acho que eu adoeci, sabe? Dentro dessa ideia de que eu tinha muita coisa para gerenciar que não só jogar a bola. Então, hoje se fala muito em saúde mental, né, desde a Simone Biles. Então, eu acho que eu estava vivendo um processo de perda de saúde mental sem saber ao certo que esse era o nome e com uma certa vergonha, sabe, Alê? Porque a gente é criado lá atrás, principalmente, né, naquela ideia de que nós, desportistas, nós temos que ser heróis. Você tem que ser macho o tempo inteiro. Ainda mais na escola do Jorjão, que a gente brincou antes, né? Homem não chora. Homem não chora, sabe? A supressão das emoções, né? Ela acontece. E acho que até hoje, porque por mais que já se fale bastante em saúde mental, ainda existe um pouco de preconceito, né? Então, eu sofria calado, porque afinal de contas, como que eu poderia falar que eu estava vivendo alguma coisa desse tipo que eu não sabia nem nomear? Se eu era seleção brasileira, se eu tinha carrinho do ano, se eu tinha dinheiro, se eu tinha namoradinha que eu quisesse, né? Então você entra num lugar dentro de você de uma certa vergonha. Então, eu acho muito bacana a gente até estar podendo falar sobre isso aqui, né? O quanto as comissões, o quanto os times, hoje em dia, principalmente de alto rendimento, mas até mesmo na base, criam um ambiente seguro para que os atletas possam ser simplesmente humanos, né, Alê? Porque a gente tem as emoções, a gente tem medo, a gente tem raiva, a gente tem tristeza, né? Mas será que a gente tem espaço dentro dos nossos, né, dos times para poder falar sobre isso abertamente? É muito mais complexo do que parece ser, né? Só se abrir. E, evidentemente que se abrir nesse momento, né? Naquela época era absurdamente. Que jeito eu vou falar? Jorjão, chega aqui, quero falar contigo, né? Né? E aceitação mesmo dos colegas, não é? Falando do técnico. E esse problema que você teve no Mundial, ele sumiu por um período, né? O sintoma, né? Sim, houve uma remissão. Remissão. Houve a remissão, eu acabei jogando no Mundial. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha desligado, sabe? Eu tinha perdido já a minha vez também, a verdade é essa, né? O que toda a badalação de pós-mundial juvenil, convocação para a seleção adulta, então eu estava na imprensa, Betinho, provavelmente o substituto do Willian e tudo mais. Isso não aconteceu, né? Chegou em 88, já, né? Eu vi o Maurício crescer desde a fonte, né? Falei, cara, esse moleque vai dar trabalho. Enfim, a história conta, né? Eu estive do lado do Maurício e vi o quanto ele era um levantador espetacular, né, Ali? Dentre tantos que tivemos, mas o Maurício eu vi de pertinho. Então eu perdi ali o meu tempo, né? O meu time. E acho que muito por isso, né? Culpa de ninguém, nem culpa minha. Não existe nem culpa nisso, né? Existe sim uma constatação que, como eu disse, eu adoeci. E é difícil pra caramba, né? Parar aos 25 anos. Então, é um processo de luto, é um processo de. Tá, mas essa parada teve a ver com o sintoma que você teve ou foi pelo sintoma mental? Então, o que nasceu antes, o ovo ou a galinha? Não, exato, porque deflagra uma doença autoimune, porque isso acabou desenvolvendo, né, uma esclerose múltipla. Para quem não sabe, hoje eu estou cadeirante. Então, esse foi o primeiro sintoma de uma esclerose múltipla. Então, hoje eu convivo muito bem, já se passaram, sei lá quantos anos, né? 25, eu vou fazer 60, 35 anos desse primeiro evento, que foi em 90 aí que eu falei. Então, será que deflagrou? Porque de alguma forma, sabe, dentro de mim eu já não tinha a alegria de jogar que eu tinha antes, né? Então, nunca saberei ao certo. Mas a verdade é que esses dois eventos eles se confundem ali. Eu só sei que eu queria parar de jogar. Só sei que eu queria assumir, sabe? Eu queria realmente encontrar um, um entendimento para algo que, a princípio, estava muito difícil. E a decisão foi fácil? Não, nem um pouco. Nem um Mesmo pouco. querendo, foi uma decisão difícil. Exatamente, porque vôlei é a vida da gente, né, Lê? Você foi atleta como eu, cara. Vôlei é tudo. Tô vendo que você tá segurando essa bola Agora aí. você falou, apertei Quase até dá, mais. aperta mais e dá um beijo. Então, até hoje eu sinto falta, né, de jogar vôlei. Mas a verdade é essa. A verdade é que é,
a saúde mental, né, é uma coisa super importante para todos nós. E quando um atleta deixa de ter, isso, ela é silenciosa, sabe? A pessoa sabe o que está sentindo, mas se isso não for externalizado, aquilo ali está oculto, né? Oculto. A gente só consegue ver pela performance. Então, né, existem sinais. Hoje em dia, muitos clubes, né, seleções, todo mundo já tem hoje um profissional de, né, um Psicólogo. psicólogo, E alguém. até os técnicos estão mais bem preparados para Exatamente. identificar É isso. como não, né, Ali? Porque é aquilo, né? Nós que somos do esporte, um atleta ele pode até esconder que ele está receoso, que ele está ansioso, que ele está com medo dentro de uma partida, mas quem é do voleibol sabe. A gente olha, até hoje na Superliga, né, tem atletas muito bons que você vê que faz 18, 20 pontos num set, num jogo, mas eventualmente a pessoa sai do jogo. Então, quem é do mundo da bola, a gente consegue ver, opa, aquela pessoa não está bem, né? O braço encolhe, né? Não tem a mesma velocidade, agilidade dentro da partida, e é normal. De novo, né, Ali? Como você bem disse, somos humanos. Somos humanos. E, bom, foi difícil, mas você venceu Uhum. as duas situações, né? A situação de eu quero parar, mas pô, isso vai me fazer falta, conseguiu vencer. E até a doença, né? Porque você tem uma vida normal, né? Você tem todas as atividades e lida bastante com isso. Porque acho que o grande lance da vida da gente, assim, é como lidar diante do problema, né? Eu sofro, mas eu venço. Eu arranjo uma solução. Ou se não tem solução, eu não vou gastar energia nisso. A gente faz isso desde mirim, Ali. A gente faz isso desde que, né, a gente treina. A base do treinamento qual é, né? Você levar para o treinamento um nível de estresse maior do que você vai viver no jogo, né? Seja em número de repetições, seja na musculação, seja tudo que você vai fazer. Então a gente é acostumado, né? Essa coisa toda de. Hoje até o mundo corporativo pede muito, né? Não, tem que ter resiliência, tem que ter foco, tem que ter disciplina. Todos esses valores a gente tem desde que a gente é moleque. Então você. Talvez você se lembre da primeira vez que você entrou na quadra, né, Elias? Você lembra? Claro. Então ali, né, pro nível que a gente está ali no mirinzinho, existe aquela expectativa nossa, dos colegas, né, da família, né?